Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Lô Camiseiros, depois de um pequeno hiato, estamos de volta. E hoje, ainda nesse novo formato, né? Sempre procurando um formato para agradar você, para fomentar o debate, falando dessa polêmica, dessa confusão, dessa bagunça, zona, qualquer adjetivo negativo possível que seja essa tentativa de retomada no futebol brasileiro dos jogos, essa forçação de barra que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Enfim, toda essa confusão. A gente vai fazer um resumo para você, emitir a nossa opinião. Você pode comentar aqui embaixo a sua opinião também. Cada um tem direito de emitir a sua. Se inscreva, ative o sininho. Renatão, bom dia, meu amigo. Bom dia, Matheus, bom dia para quem está assistindo a gente, ou boa tarde, né, que o programa vai após o almoço nesse domingo aí, para a galera acompanhar. É como você falou, a gente vai falar um pouquinho aí dessa volta do Rio de Janeiro, se foi precipitado ou não, saber quem que está mandando lá, pelo jeito todo mundo quer mandar, mas ninguém manda, e emitir a nossa opinião. Se vocês discordarem, fica à vontade, tragam informações para nós, assim, enfim. Aqui é um espaço democrático, vocês podem comentar, a gente tem sempre alguns comentários nos vídeos, são bem bacanas, mas se discordar de alguma coisa que for falada aqui, tá tudo na santa paz. Beleza? É isso aí, então. Renato, começando por fazer um resumo, né? Liderados pelo Flamengo e pelo Vasco, né? Principalmente pelo Flamengo, os times de menor investimento queriam voltar de qualquer maneira ao Campeonato Carioca. O Flamengo, inclusive, voltou antes do tempo previsto a treinar. E aí começou essa confusão, eu posso ou não posso, eu posso ou não posso. E aí, para ter uma ordem cronológica, no dia 15, a federação no dia 13 marcou uma reunião de arbitral para o dia 15, 2 dias depois, virtual, para definir a volta do Campeonato Carioca. E no meio disso, já se especulava na imprensa e até entre os clubes que dia 18, quinta, já teria jogo, o que é um absurdo. Enfim, a reunião do dia 15 varou a madrugada. O nosso amigo inscrito e parceiro Vene Casagrande acompanhou a reunião. Varou a madrugada, foi até 1h30, 2 da manhã, nada definido. Por quê? Fluminense e Botafogo, que não voltaram a treinar, queriam pelo menos 10, 15 dias de treino. O Fluminense e o Botafogo chegaram a informar nessa primeira reunião que topariam jogar a primeira vez dia 29, numa segunda-feira, o que daria aí pelo menos 15 dias de trabalhos físicos, técnicos, táticos, enfim. A reunião na terça foi retomada, novamente entrando na madrugada de quarta-feira. Ficou definido que, num resumo, Federação, Flamengo, Vasco e demais clubes pequenos, todos os outros clubes pequenos, peitaram a volta da fase principal do Campeonato Carioca. Aí eu faço um adendo. Por quê? Existe ainda o grupo Z, que define o rebaixado. América, Americano e Nova Iguaçu. O Americano já está livre do rebaixamento e o Nova Iguaçu praticamente rebaixado. Mas o Nova Iguaçu tem 2 jogos a fazer. Porém, antes do Nova Iguaçu jogar, tem Americano e América. Um empate praticamente livra o América do rebaixamento. Só que esse jogo é mando do Americano, e a Prefeitura de Cardoso Moreira, onde o Americano manda seus jogos, não autoriza partidas de futebol. A Prefeitura de Campos, onde o Americano tem um CT, ótimo, diga-se de passagem, também não autoriza jogos de futebol. E aí, o que a federação fez? Congela Americana e América, sabe-se lá por quê. O grupo Z pode ficar congelado e a fase principal pode acontecer. Uma forçação de barra, inclusive. E aí, na quarta-feira pela manhã, a federação divulga uma tabela, faz sorteio de árbitro com jogo na quinta, no Maracanã, ao lado do hospital de campanha. Pelo amor de Deus, sem idiotice de comparar que morre todo dia gente no hospital que está tendo jogo. Pelo amor de Deus. Ou que se não tivesse jogo, as pessoas não morreriam. Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Vamos respeitar. Tem um discernimento, pelo menos um pouquinho de cérebro, assim. E aí, no dia 19, teve jogo. Nesse meio tempo, Fluminense e Botafogo informaram que não entrariam em campo numa segunda-feira. Entraram no TJD. O TJD, de maneira bizarra, não indeferiu os pedidos de Fluminense e Botafogo, mas de maneira bizarra, ele obrigou o Botafogo a abrir o estádio Newton Santos para receber delegação da Cabo Friense em arbitragem.
O Botafogo, senão, tomaria uma multa de 100 mil reais. Eu, sinceramente, eu nunca vi alguém... O estádio Newton Santos é de propriedade final de prefeitura, mas tem uma concessão privada ao Botafogo. Eu nunca vi ninguém obrigar alguém a abrir a sua casa para terceiro. E outra, com risco de contaminação, porque não estão sendo realizados testes periodicamente nos dias dos jogos. Houve denúncia no jogo Português e Boa Vista. Conversei com jogadores de time pequeno que jogariam nesse final de semana e na segunda-feira. Estão fazendo o teste na véspera, não no dia do jogo. E, enfim, essa polêmica toda. O Botafogo... E no meio, o Botafogo e o Fluminense ainda foram chamados de alunos maus alunos, né? Maus alunos, mal criados. Maus alunos são aqueles que aquele espaçamento de jogos que o Flamengo teve na tabela teria de 7 dias de um jogo para outro. Fluminense e Botafogo reclamaram que, além de jogar no dia 21 ou 22, jogariam 48 horas depois novamente. E a Ferdi deixou claro que eles eram alunos mal criados. Então, além de tudo isso, ainda deram um castigo aos dois. Não, e tem um detalhe, eu concordo. Escancaradamente, né? A prefeitura, um castigo assim, escancarado. A prefeitura liberou os jogos, liberou os treinos, perdão, e Botafogo e Fluminense não voltaram. E o diretor do conselho do comitê de gestão do Botafogo, o Carlos Augusto Montenegro, falou: eu não voltei por medo. Eu não voltei por medo. E você vai condenar alguém com medo de morrer por conta da pandemia do coronavírus? Você vai condenar? Você vai debochar? Claro que não. Não vejo cabimento para isso. Você debochar de alguém que tem medo de morrer por causa de uma pandemia que já matou mais de 50 mil pessoas no país. Teve um presidente aí de um clube, agora eu vou fugir do clube, não sei se eu vou estar sendo injusto, não sei se é o Madureira, não sei te dizer, talvez você saiba, que falou que o Botafogo só não quer voltar por já estar eliminado no campeonato. O Botafogo está a 3 pontos da zona de classificação. Para você ter ideia, se o Botafogo vencer a Cabo Friense, se tivesse o jogo segunda, vai ter mais para frente, o Botafogo ficaria empatado com o Boa Vista, número de pontos, na segunda posição, atrás no saldo de gol. E se goleasse a Cabo Friense, que é a última colocada, o Botafogo ficaria em segundo e ficaria uma vitória de se classificar. Sim. O Botafogo, hoje, no Campeonato Carioca, que o senhor Elias Duba, presidente do Madureira, falou isso, o Botafogo depende só dele para se classificar. Só dele. O Bangu perdeu. O campeonato é tão bizarro que o Botafogo anunciou que não ia entrar em campo e, graças à goleada que o Bangu levou, ultrapassou o Bangu. Aí a justificativa do Elias Duba é essa. E a do Fluminense, que está liderando na fase de pontos? Que está porque o Fluminense inventaram até uma parte no regulamento aí que o Fluminense queria encerrar para ser declarado campeão. Não existe, é fake news. Não existe isso. Não existe. E aí, continuando, o Botafogo e o Fluminense foram para o STJD. O presidente do STJD convocou uma mediação para sexta-feira, 6 da tarde. Não deu certo, não teve acordo. No sábado, voltaram a se encontrar e também não teve acordo. A federação liberou que jogassem dia 25 e 29. Os clubes queriam pelo menos em julho, depois toparam jogar dia 29 e 30, ou seja, cederam também. Só que aí a federação nada. No meio disso tudo, o presidente do STJD agradeceu e ia tomar a decisão. Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro e botafoguense, entra em ação com uma publicação em Diário Oficial proibindo jogos de futebol na cidade do Rio de Janeiro. Até então estava resolvendo toda a briga. E diante disso, a TV Globo, que transmitiria Vasco e Macaé no domingo, desmobilizou a equipe. Zarpa para casa, rapaziada, todo mundo de folga. E aí o prefeito conserta uma coisa que, na verdade, ele proibiu só jogo de Botafogo e Fluminense. O que aconteceu nisso tudo aí, para todo mundo entender? Quando a federação consultou a Prefeitura do Rio falou, pode voltar. Mas Botafogo e Fluminense jogam quando quiserem, em julho. O senhor Rubens Lopes deu uma declaração, presidente da FERJ, que a Prefeitura do Rio não tem gerência sobre os dados do Campeonato Carioca. Não pode apitar nada. Conclusão, ele tem. Ele proibiu jogos no Rio de Janeiro. Ainda proibiu especificado Botafogo e Fluminense, embora a publicação nova do Diário Oficial não tenha saído.
nessa miscelânea toda, que a federação falou que não podia adiar nenhum jogo, o que a federação fez? Mesmo com jogos liberados para amanhã, adiaram os jogos. Madureira e Resende, Vasco e Macaé. Passaram de domingo para quarta-feira. Por que não podia adiar os jogos do Botafogo e Fluminense, mas por falta de data, mas pode adiar Vasco e Macaé, Madureira e Resende? Isso que a gente está falando, não é mentira, não é opinião, isso é informação. É um campeonato profissional, viu? Que falam que é o país do futebol, no segundo maior estado, assim, a segunda maior força do futebol. A gente não está falando. O campeão brasileiro é o campeão sul-americano. A gente não está falando num campeonato da Bolívia, de Honduras, com todo respeito a esse país. A gente não está falando de um campeonato estadual no Acre, no Amazonas, onde for, com todo respeito a esses estados também. A gente está falando de um campeonato que reúne Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e outras equipes tradicionais. É assim, é bizarro, cara. É bizarro essa pressa. É bizarro você ver as notícias. Virou piada, né? Virou piada na rede social. Aquela história que o Fred falava que o campeonato tinha que acabar, que o Carioca tinha que acabar. Reforça cada vez, mas não vai acabar, obviamente. Mas assim, é bizarro. É uma coisa assim. Até a gente usa nas brincadeiras e tal. A Eurocopa parou, mas o mundo precisa ver as finais da Taça Rio. Então, assim, é uma coisa assim, não tem explicação. A Olimpíadas parou, mas o mundo precisa ver quem vai ser o campeão carioca. Enfim, é uma pressa, assim, absurda. E seria muito bem gerida por todos aí no Rio de Janeiro, apesar da precipitação, se lá no início tivessem aceitado as datas do dia 29. Eu acredito que a partir daí, com o acordo dos 4 grandes, os menores acabariam topando também. Na verdade, eles já estavam topando, como você falou no início do programa. O Vasco liderado pelo Flamengo, né? Liderado pelo Flamengo e Vasco, mas muito mais pelo Flamengo. Não é uma briga de ser o Flamengo, não é questão do Flamengo estar de um lado e Vasco contra Fluminense e Botafogo. É uma questão, primeiro, que você falou, de humanidade, né? Uma questão de humanidade e bom senso. Coisa que passou longe e cada dia que você passa, muda as coisas. Já mudou, já entrou MP do presidente aí sobre direito de transmissão, já mudou liberação de jogo, depois não libera mais jogo, rede de emissora aí de televisão que vai transmitir o jogo já não libera. Então, assim, virou um carnaval no meio da pandemia, cara. E além disso tudo, eu quero resgatar um tweet aqui de um seguidor, do Gabriel Amaral. Ele é jornalista na teoria e na prática, segundo a bio dele no Twitter. Ele postou assim: tô com medo de... Isso foi ontem à noite, isso era 00:30 ontem. Tô com medo de ir dormir agora e de madrugada a Ferj anunciar Cardoso Moreira e Flamengo para esse domingo às 11 da manhã, valendo vaga na semifinal do primeiro turno da Tereza Herrera. Não cheguei a ver isso aí. Cara, mas é isso aí. Não tem... O regulamento já era bizarro por natureza. Se uma pessoa com problema... Bizarro. Bom, se uma pessoa com dificuldade começar a ler, tem um AVC, cara. Não tem como você entender o regulamento do Campeonato Carioca. Da vertigem, que é parágrafo, inciso, terceiro, artigo. É mais complicado que o Código Civil. Sim. Entendeu? Conclusão, como que está essa situação hoje, domingo, 21 de junho? A federação, que antes não podia fazer porcaria nenhuma para adiar jogo, adiou os jogos de Vasco e Macaé, Madureira e Resende para quarta. Os jogos do Botafogo e do Fluminense, que estavam marcados para segunda e quinta-feira, estão suspensos, adiados, por determinação da Prefeitura do Rio. E a gente vai aguardar agora, porque o STJD se pronuncia hoje, no final do dia, ou amanhã pela manhã, sobre o recurso impetrado por Fluminense e Botafogo com relação ao Campeonato Carioca. Eles querem jogar em julho. Na mediação, toparam jogar dia 1º, mas dia 29 também não seria problema. O Fluminense e o Botafogo já haviam dito isso. Ou seja, vai empurrar, vai dar problema, mas hoje deve ter pelo menos uma decisão do STJD. E eu acredito, pelo fato do STJD ter convocado uma mediação que durou 2 dias, que ele pode
ele instituir um meio termo. Ele tentou o acordo, não tem... Porque, na minha visão, aí já é opinião, não é informação, para o presidente da instância máxima da Justiça Desportiva convocar uma reunião, e aí envolveu o OAB, envolveu o FGV, envolveu vários órgãos, é porque ele entende que há excesso por parte da FERJ. Isso é opinião, não é informação. Então, se ele promover um debate para se chegar ao meio termo, é porque ele entende que tem alguém exagerando, e esse alguém a gente sabe que é a federação. Então, na minha opinião, eu acho que ele vai proferir uma decisão que agrade mais a Botafogo e Fluminense, também não vai ser na data que eles querem, do que a FERJ. A TV Globo, que paga pelo campeonato, já falou que é contra. Sim. A TV Globo, que paga pelo campeonato, já falou que é contra. Tanto que soltaram o fake news aí que a Globo ia transmitir Bangu e Flamengo. A Globo falou, não vou mudar toda a minha programação aí para... Até porque eles não têm o direito do Flamengo. A Globo entende que o contrato que ela tem com o Bangu é um contrato anterior à MP da flexibilização do futebol, e é verdade. Isso vai dar confusão. O Flamengo saiu uma notícia aí que o Flamengo teria tentado vender para a Record não quis. Mas vai dar polêmica, porque o Flamengo vai querer transmitir o jogo que ele tem mando. E ainda para falar, no meio disso tudo, acredite se quiser, antes do prefeito do Rio esclarecer que era só o jogo de Botafogo e Fluminense, a federação tentou forçar a barra para levar esses dois jogos numa rodada dupla, hoje mesmo, em Saquarema, que é da região dos Lagos do Rio. Gente, é uma bizarrice que a Federação do Rio está tentando fazer. O Brasil tinha, antes dessa polêmica toda de pandemia, 32 campeonatos masculinos profissionais. Eram 31 competições estaduais, entre séries A, B e C, e a Copa do Brasil. O único que voltou, do jeito que voltou, foi o Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de 32 e pega 1. Não tem como, tá certo. 31 tá errado e 1 tá certo. Quem certo? Não, é 31 errado. Se você pegar... Aí é o que eu te falei, não é nada contra o Flamengo, pelo amor de Deus. Quem é? Vocês são anti... Jamais, né? Tenho o maior respeito pelo Flamengo. O Matheus, como torcedor, tem a sua rivalidade, mas assim, não é levantando uma bandeira. Aqui não tem essa idiotice de bandeira, lado direito, lado esquerdo. Só na Série Clubes, na Série Clubes pode. Na Série Clubes pode. Precisamos voltar com ela também. Enfim, mas não tem nada a ver em ser um pedido do Flamengo, né? É uma bizarrice total, da qual o Flamengo faz parte. O Flamengo lidera. E tem que assumir as críticas, né? A gente tem uma posição, a gente tem uma opinião, como a gente falou no início. Se você tiver uma opinião contrária, você pode comentar, pode deixar aí para nós. Mas o Flamengo deu a cara a tapa e tá apanhando, tá sofrendo as críticas por liderar esse movimento, né? Justamente por isso. Tanto que o Vasco tá ali meio... Entrou ali, mas não tá ali. É igual em 2016 e 2015, quando teve problema, que era Vasco e Botafogo contra Flamengo e Fluminense. Inclusive, Renato, trazendo para aí, eu separei uma listinha para vocês terem ideia. Flamengo e Fluminense, só desculpa interromper. Flamengo e Fluminense que em 2017 falaram que iam romper com a FERJ e pularam para Minas, né? Virou lá a primeira liga lá. Flamengo em 2016, na verdade. 17 já era a segunda edição. 2016. Então, assim, você vê que é uma briga, um cabo de guerra extremamente político. Uma hora tá rompido, outra hora tá junto. Agora só o Flamengo joga no Maracanã e os outros podem ir para Saquarema, para onde for. Enfim. Mas mostra a sua lista aí, porque eu acho que deve vir aí, nessa sequência, essas informações aí. Para vocês entenderem, eu separei de 2008 para cá tudo que a federação fez, com o perdão da palavra, para cagar o Campeonato Carioca. Tá? Eu vou resumir para vocês. Vamos começar lá atrás. Em 2008, a federação, em acordo com a Globo, proibiu que os 4 grandes jogassem em outros estádios que não Maracanã, Newton Santos, à época Engenhão, São Januário e Volta Redonda. Ou seja, o Madureira não ia receber mais, o Americano não ia receber o time pequeno, o Bangu não ia receber time pequeno. Conclusão, o campeonato foi uma porcaria. Os times grandes praticamente ganharam todos os seus jogos. Raramente você viu um time grande perder.
Só que o que acontece na última rodada da Taça Guanabara e na última rodada da Taça Rio? O Volta Redonda era mandante contra um pequeno, tinha que jogar todo mundo no mesmo horário. Teve que jogar em Volta Redonda. E aí você tem 4 grandes e 3 estádios. O que aconteceu? A federação foi obrigada a rasgar o seu próprio regulamento e botou o Fluminense para jogar na última rodada em Edson Passos contra o América. Acho que era o América, sim. E na última rodada da Taça Rio, ele tirou Resende do sul do estado para jogar em Edson Passos contra o Botafogo. No meio do campeonato mudou, mas não é novidade para a federação. 2010, eu era editor de esporte da Folha da Manhã, fazia um calor infernal no Rio de Janeiro no primeiro trimestre do ano, e aí o Safed, jogador passando mal, o Safed, com o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, entrou com uma ação na justiça proibindo jogos de futebol no horário de pico do calor, entre 10 e 5 e meia da tarde. Porque no horário de verão era o sol de 9 e 4 e meia da tarde. A federação, muito inteligente, ela ia ajustar para depois do horário? Os times não tinham refletor. A federação ia bancar aluguel de estádio para eles? A federação ia instalar refletores para eles? Não. Inteligente como só. Botou jogo 8 horas da manhã. Você, atleta, imagina um atleta profissional de alto rendimento jogando 8 da manhã. Que horas que ele tem que acordar para se alimentar, ter a digestão e fazer atividade física? Pelo amor de Deus, gente. Nem a gente, quando moleque, jogava 8 horas da manhã. Raramente num sábado, ainda numa nhaca ainda, numa preguiça, tá todo mundo. Eu joguei fora de ressaca, e é horrível. Você imagina só você ter que acordar às 6 da manhã. Preguiça. Você deixava todo mundo entrar, você fala, não, eu vou entrar no próximo jogo. Esse eu não quero, não. 2011. Itaperuna e Aperibense, Série B do Campeonato Carioca. Vocês estão vendo imagens aí? Isso é um jogo profissional. A federação falou que não tinha nenhum problema no gramado para ter esse jogo. É remo? É competição de remo da federação? Nem o waterpolo tinha tanta água assim na época. Vocês estão vendo aí. 1-0 para o Aperibense ou para o Itaperuna, não lembro como é que ficou. Mas vocês, a federação disse que não tinha problema nenhum em jogar nesse campo aí, que o gramado estava em boa condição. Tá, ótimo. 2013, terceira divisão do Campeonato Carioca. Isso aí é um jogo profissional. Essa imagem aí, hoje o estádio está muito melhor, com gramado, com marcações certas. Esse é o estádio Joaquim Flores, em Nilópolis, o campo do Nova Cidade, que já jogou a Série A do Campeonato Carioca. Essa marcação que você está vendo aí foi de um dia de um jogo profissional da Série C do Campeonato Carioca. A federação também não criticou. Permitiu o jogo sem problema nenhum. O cara segurou um copo de cerveja na mão, pincel na outra, abaixou a cabeça e foi andando. Achou que estava andando em linha reta. Assim foi feita a marcação. 2015, Campeonato Carioca, discussão de reuniões. O Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, acusou o Rubens Lopes, presidente da FERJ, de tê-lo ofendido e falado da mãe. O Rubens Lopes depois deu uma entrevista que até pediu desculpa e se acertou. Não confirmou o xingamento, mas o Eduardo Bandeira de Melo falou isso. O Eduardo Bandeira de Melo não ia ganhar nada inventando isso. Penso eu. 2016. Vocês lembram que num domingo a Câmara dos Deputados votava a primeira votação se ia ou não prosseguir com o impeachment de Dilma Rousseff? A TV Globo transmitiu isso para todo o Brasil e solicitou a todas as emissoras que tinham direito de transmissão de estaduais a colocar no sábado as rodadas para ela poder transmitir, já que o foco dela no domingo seria a votação do impeachment da Dilma Rousseff. Todo mundo fez. Menos quem? Menos a FERJ. Vou pensar aqui. Foi mal. O que aconteceu? Tava difícil essa. Era a última rodada da Taça Guanabara, que era em pontos corridos. Tinha um clássico Vasco Fluminense, que foi em Manaus, que definiria o campeão da Taça Guanabara. Imagina em TV aberta a festa. Vasco Fluminense em Manaus pelo Carioca. Meu Deus do céu, continua. Conclusão, o jogo não passou em TV aberta. No sábado não teve transmissão de futebol para o Rio de Janeiro, mas teve para Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Ceará e Bahia. E Goiás. Mas eles estavam errados. Aqui esses estavam errados. A federação botou jogo no domingo. Conclusão, a TV aberta não transmitiu o título da Taça Guanabara, que foi vencido pelo Vasco. Isso em 2016, tá? 2017, numa confusão de carnaval, não tinha lugar para fazer a semifinal da Taça Guanabara.
que aconteceu? Vasco e Flamengo. A federação marcou o jogo para Juiz de Fora, anunciou no site oficial. Aí a dona do estádio, que é a prefeitura de Juiz de Fora, falou: não estou sabendo de nada, não tem como. Meu efetivo de policial está voltado para o carnaval até para abastecer outras cidades também. E o jogo acabou sendo disputado em Volta Redonda. Mais próximo que Manaus, pelo menos. Mas a federação anunciou no seu site que o jogo ia ser em Juiz de Fora, tá? Ela marcou o churrasco e só não avisou o dono da casa. Evidente. 2019. Decisão da Taça Guanabara, Vasco e Fluminense, uma briga idiota por local de torcida, porque o Vasco diz que tem um histórico. Sul, o que aconteceu? Área Sul, área Norte, sei lá. O que aconteceu? Por conta dessa confusão de eliminar ali, eliminar aqui, a federação acabou acatando uma ordem judicial e o primeiro tempo da Taça Guanabara, da final entre Vasco e Fluminense, foi disputado com portões fechados. E no segundo tempo, aquela imagem bizarra. A torcida invadindo o estádio, o Vasco ganhou por 1-0. 2020, não acabou não, nós chegamos nesse ano e não vamos nem falar dessa idiotice, dessa forçação de barra. Os times pequenos querendo surfar na onda da torcida do Flamengo, a verdade é essa, querendo ganhar dinheiro nas costas da torcida do Flamengo, resolveram mandar jogos no Maracanã. Só que mandar jogo no Maracanã contra o Flamengo com o time sendo mandante é inversão de mando. O que a federação fez no meio do campeonato? Baixa um documento, uma resolução, e que a partir daquela data o Maracanã era considerado campo neutro. Conclusão. Eu vou dar um asterisco aí. A federação tem direito a 10% de qualquer renda bruta de qualquer jogo do Campeonato Carioca dos Grandes, tá? Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Por que dessa decisão? O Flamengo dando quase 1 milhão por jogo, né? 10% de uma renda bruta dá 100 mil prata, né? Livre. Por jogo. E o Flamengo vai jogar todos os jogos do campeonato num lugar só. E agora sem renda, né? E agora sem renda. Mas essa é... E aí que eu te falo, a Portuguesa iam jogar Portuguesa e Botafogo no Luso Brasileiro, o Fluminense ia ter que jogar fora, mas o Bangu jogou com o Flamengo no Maracanã. Sim. E o Mano era do Bangu, não jogou em Moça Bonita. Então, a gente já está encerrando, é só para vocês entenderem que a Federação do Rio, ela tem um regime de imposição, de quem for contra ela está errado e ela vai dar problema. O Flamengo passou por isso em 2015, o Botafogo já passou por isso, até com outro presidente, não com o Rubens Lopes, com o Caixa d'Água. O Fluminense já passou por isso e está passando junto com o Botafogo. O Vasco já passou quando o Roberto Dinamite era presidente. Então, a federação ela existe para servir aos clubes. Isso é estatutário, não o contrário. Só que na prática a gente sabe como é que funciona. Então, a gente tem um retrato hoje de uma confusão do Rio sendo manchete no mundo por uma idiotice de alguns clubes, da sua maioria dos clubes e da federação. Renato, você tem mais alguma coisa a acrescentar? A gente está chegando na reta final, mas acho que esse é o resumo dessa... Eu acho que esse resumo aí já deixou bem claro para quem está assistindo aí, para quem acha que a federação está certa, que tudo que ela faz é lei, enfim, é indiscutível. Às vezes por um lado clubista. Eu sou paulista, moro no Paraná, estou fora dessa daí e ainda assim consigo ficar indignado com isso. No Paraná se fala sobre retorno do futebol dos jogos, ou Renato? O Londrina até hoje nem voltou a treinar, Matheus. Estamos aí completando 50 dias de férias dos jogadores. 30 e 20 afastados, nem treinando. Outros clubes já foram autorizados a voltar a treinar. Na capital, né? Também. O Curitiba, o Paraná. Curitiba, o Paraná. O Operário voltou em Ponta Grossa, mas ali com os protocolos, mas treinando. Data a gente não tem nenhuma. Muito se diz final de julho, começo de agosto, se voltar. Né? Porque aqui foi pontos corridos a primeira fase, chegou a ser encerrado, o Curitiba terminou na liderança e tal. Mas não tem data e não vejo pressa, entendeu? Tanto que o Londrina, assim como o Rio Branco de Paranaguá, sequer voltaram a treinar. A gente não tem menor ideia de quando vai voltar a ter jogo aqui. E para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul ia voltar com o campeonato dia 13 de julho, já não deve voltar. E está muito
com menos casos que o Rio de Janeiro, a curva está muito mais baixa do que do Rio de A Janeiro. gente entende todo aquele argumento, a gente até conversou ontem em grupos aí, até com um médico, amigo nosso, doutor Carlão, lá do Acre, lá, quase na Bolívia. Carlão recuperado de Covid, um abraço, Carlão. Recuperado de Covid, ainda bem, graças a Deus, que ele esteja bem mesmo. Iguanas pegam Covid. Não vou terminar a piada, deixa quieto. Enfim, até porque nem tem piada, mas seria na parte de iguana. Enfim, falando com o Carlão, ele falou, pô, mas todo mundo tem que voltar a trabalhar. Eu concordo com ele com isso. A gente vai viver aí, a gente vai ter que saber viver a nossa sociedade em paralelo com esse Covid, assim, né? Todo mundo tem que voltar a trabalhar. Eu estou trabalhando. Eu não parei de trabalhar também. Né? A gente trabalha, não é questão de ser hipocrisia, pô, fica em casa, isso, aquilo. Quem puder, que fique mesmo, que cuide. Mas a gente tá falando de um jogo de futebol. Tem famílias que dependem de um jogo de futebol. Enfim, eu acho que não é por aí. Eu peguei como exemplo, até falei pro Carlão, um belo exemplo do Palmeiras, que os jogadores aceitaram a redução, mas garantindo que o clube não demitiria ninguém e pagasse em dia seus funcionários. Eu acho que grandes equipes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo deveriam seguir essa linha aí também, assim como os outros grandes e os outros clubes do país. Eu acho sim que todos têm que trabalhar para sobreviver, para viver, enfim, ter uma vida digna, mas tá muito forçada a barra, né? Eu acho que não é o momento, assim, não é a hora, ainda mais do jeito que está ficando, tá virando piada, tá muito confuso e tá partindo pro lado clubista, né? A gente tá partindo assim, não, enfim, é muito difícil nessa pandemia, não só no futebol, mas como na ideologia política. Tem muita gente que segue o seu lado, a sua ideologia lá, e todo o resto está errado, enfim. Não tem o bom senso num período desse que todos deveriam ter. Né? Então, assim, da minha parte é mais ou menos isso, não tem nada a acrescentar a mais sobre aquela lista que você falou, para você ver como a FERJ é absurda, como outras federações são absurdas. Não achem que só o Rio de Janeiro tem federação ruim, né? Tem muita coisa estranha. Não é nada voltado contra o estado do Rio de Janeiro ou contra o Flamengo. Mas como eu falei lá um tempo atrás aí, já que o Flamengo botou a cara a tapa e tá tendo que arcar com isso. Então, assim, se fosse o Botafogo aqui no lugar do Flamengo, eu falaria mesmo. Falaríamos do mesmo jeito, sem problema nenhum. Teria a mesma opinião. O Montenegro por ter comparado de maneira ridícula e babaca a questão da tragédia do Ninho, trazer isso à tona. Eu acho que a única coisa que tem que servir de exemplo àquela tragédia é que o Flamengo saiu de uma tragédia, ainda perdeu um funcionário por conta do coronavírus, ainda força a barra, mas fora isso não tem que comparar absolutamente nada. Isso é uma cicatriz que as famílias dos jogadores, os companheiros daqueles jogadores que faleceram vão carregar para o resto da vida. E o Flamengo que arque, se tiver que ter alguma coisa judicial, que arque com problema judicial lá na frente. Parece que fechou acordo com uma outra família. Parabéns ao Flamengo por conta disso. Não vou entrar em mérito de valor, não, mas no meio disso tudo fechou acordo com uma outra família, então está de parabéns. Só para finalizar, o Campeonato Gaúcho, que ia voltar dia 13, não deve voltar. Paulista só deve ter treino em julho, a partir do dia 1º de julho. Só para vocês terem uma ideia, a Liga da Costa Rica ia ter a final hoje. Saprissa e Alajuelense. Foi adiado, porque os casos de coronavírus voltaram a subir na Costa Rica. Mas no Rio para a federação, está tudo liberado. Renatão, um abraço para ti. Forte abraço, rapaziada. Até a próxima. Curtem, se inscrevam, me xinguem se quiser nos comentários. Por favor, fiquem à vontade, mas, por favor, também sem babaquice. Tá? A gente pode brincar, chamei o Carlão de Iguana, pode brincar comigo, mas sem idiotice. O Botafogo está falido, não tem salário, o Fluminense não tem que pagar salário. Grandes coisas, ninguém está preocupado com isso. E nem escreva aqueles comentários que sempre morreram gente enquanto a bola rolava. Pelo amor de Deus. Esses aí a gente nem... narrador de emissora nem perdeu tempo, nem para dar dislike a gente vai perder tempo com isso, beleza? Forte abraço, rapaziada. Até a próxima. Tchau!